Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar dos últimos aspectos, dos últimos assuntos, né? Relacionado a transistores e também, basicamente, é o último assunto que nós temos aqui de aula, né? E claro que a gente vai ver alguns exercícios aqui para a gente aprender também como é que a gente faz esses cálculos com transistores, ok? Vamos lá, tá? Pessoal, é o seguinte, vários elementos eletrônicos, né, eles podem, mesmo em operação normal, regular, eles podem ter um aquecimento, certo? É o que nós chamamos, pessoal, de potência dissipada. Ou poderiam dizer que tipo até que é uma energia jogada fora, tá certo, pessoal? Comente que as coisas que aquecem, tirando aquecedor, tá certo? É uma energia jogada fora, tá bom? Tá. Então, como é que é o cálculo da potência, pessoal? Tá? Eu coloquei aqui assim a fórmula agora aqui, né? Eu gosto de chamar a forma do π, né? Para a gente decorar só que assim, né? Aonde a potência vai ser igual a corrente multiplicado pela tensão, tá certo? Tá. Cada transistor ele tem uma classificação, pessoal, relacionado à sua potência. Tá bom? Tá. Então temos de baixa potência, que são transistores um pouquinho mais simples, temos de média potências e de alta potência. Tá? Fazendo spoiler, pessoal, já para o quarto período, tem eletrônica de potência, a gente vai ver super transistores, acontece um pouquinho na ordem cavalar da coisa, né? Bom, para a gente estar verificando isso daqui. Então vamos ver como é que a gente resolve esse problema de calor, né? Tá certo? Eu coloquei aqui uma plaquinha de um computador, que aqui é muito comum, né? Às vezes processadores e coprocessadores são utilizados isso aqui, ok? Tá. Então, vamos ver agora que assim, né? Que a gente chama uma coisa, às vezes, a gente não sabe exatamente como que é o nome completo da coisa, né? Então, beleza, eu vou trocar o cooler do meu computador, tá certo? Então, pessoal, toma cuidado com a questão dos nomes, porque os nomes são diferentes, tá certo? E tem as suas partes para serem feitas, tá bom? Então é o seguinte, eu peguei aqui como exemplo, mas isso aqui serve para transistores e os desenhos para a área de computação são um pouquinho melhores para a gente perceber isso daqui. Então, pessoal, aqui eu tenho aqui o nosso, imagina que o nosso transistor, tá certo? A olho nu, você enxerga o seu transistor quase que retinho, né, pessoal? Mas, se eu pegar um microscópio, né, dentro lá ele vai ter tipo um negócio é mais ou menos algo desse gênero. Na ordem até às vezes de nanômetros, tá certo? 10 a menos 9 metros, né? E o que eu faço para que essa área, porque imagina se eu colocasse aqui uma superfície metálica super lisinha aqui assim, tá vendo, pessoal, que aqui nesse meio acabou ficando um vão, e nesse vão, pessoal, vai ter ar. Então ele não vai transmitir todo o calor que a gente quer de uma superfície para outra, certo? Então o que eu faço? Eu venho aqui no meio, ok? Vou colocar outra cor aqui, pera aqui, opa, aqui, e coloco, pessoal, um material. Esse material pode ser uma pasta de silicone, tá certo? Pode ser feito às vezes com base em prata, porque é o seguinte, pessoal, tudo que tiver na base metálica, né, ele transmite calor muito mais rápido. Até vou te dar uma dica, vamos colocar, não sei se aconteceu na sua casa, né, mas você pegou um copo, tirou do micro-ondas, colocou na pia, o copo estourou, tá certo? Te dou uma dica, pessoal, se você colocar uma colher, porque é uma colher de metal, claro, dentro desse copo, e depois colocar o copo na pia, seu copo não estoura. Por quê? Porque a transmissão, pessoal, do calor, ela vai se dar primeiro para a colher e depois para a sua pia. Professor, mas a minha pia também é uma pia de metal. Tá certo? Acontece. Mas para chegar no metal, o líquido vai ter que passar pelo vidro. E se você colocar a colher dentro, está passando direto. Então, vai passar primeiro calor para a colher e depois vai passar calor, trocar calor com a sua pia. Ok? Tá. Próxima parte, pessoal, é um dissipador. Tá certo? Vamos entender o que é um dissipador, né? Então é o seguinte. Então imagina que eu tenho uma área desse tamanho aqui, ó. Ok? Tá. Essa área que vai jogar calor para fora.
Ok? Tá. Imagine que essa minha área, se ela fosse feita desse jeito. Pessoal, no mesmo pedaço, olha quanto espaço ou quanto que eu aumentei essa minha área para poder jogar o calor para fora. Tá certo? Isso daqui, pessoal, é o que nós chamamos de dissipador. Ok? Tá. O que é o cooler? Cooler, pessoal, nada mais é do que um ventilador. Tá. Para quem tem carro, pessoal, sabe que existe um elemento dentro do seu carro muito parecido com isso daqui, certo? Então, podemos dizer que o dissipador do seu carro é o radiador do seu carro. E quando a temperatura, tá certo, dessa água que está circulando dentro do motor do seu carro, quando atinge determinada temperatura, o que tem? Temos uma ventoinha, pessoal. Tá certo? Que vai fazer com que, literalmente, passe mais ar nesses vãos aqui. Ok? E passando esse ar aqui assim, né? O que eu posso fazer tanto ele jogar para dentro, que o correto é jogar ele para fora, tá? Então, jogar é nesse ar aqui assim, ele vai puxar o ar aqui de fora e vai subir. E vai jogar esse ar para fora, pessoal. Tá certo? Isso daqui, pessoal, é um caso mais extremo, tá? Normalmente em transistores, a gente coloca um dissipador. Quanto maior for o dissipador, menos ar você precisa. Chama ar convencionado, tá certo? Que você vai literalmente fazer com que forçar o ar num determinado sentido para que você possa fazer o resfriamento, tá? Materiais que é feito o dissipador, para vocês saberem, acontece. Então, nós temos, ele faz ser feito em alumínio ou feito em cobre, tá certo? Em cobre, pessoal, ele transmite melhor calor do que alumínio. Só que o cobre vai custar bem mais caro que um em alumínio, tá? Então, às vezes, você vai encontrar, vai desmontar lá. Normalmente, eu sempre insisto, né? Daqui a pouco vai ter alguém quebrando o módulo, vai vir lá no colégio reclamar para o professor comprar um módulo, dar um módulo novo para ele, né? Então, dentro lá do seu módulo lá, você pode comprar um módulo top, né? Achando que é o máximo, né? Aí você abre lá, tá tudo feito em alumínio, não tem nada feito em cobre, tá, pessoal? Aí você vai acabar descobrindo que você foi enganado, tá? Então, toma cuidado com esse tipo de coisa. Mas eu gosto de trazer paralelos, pessoal, para você entender que isso aqui na sua vida, muito próxima de você, já tem isso daqui, tá? Esse é o típico assunto que o pessoal vai falar que é parente meu, né, pessoal? Tá bom? Darlington não é parente de Wellington, nem Washington, né? Não tem nenhum desses caras aqui assim que são parentes meus, tá bom, pessoal? Por isso eu não estou fazendo propaganda de parente aqui, não. Bom, então a questão é o seguinte, pessoal. Às vezes, existem transistores, acontece, simplesmente quanto maior for a potência desse transistor, para que eu possa fazer a regulagem dele, né? Então, vou desenhar aqui um transistor, um só, né? Certo? Então, faz algum sentido, né? Eu ter que colocar aqui 1 ampere para controlar 3 amperes aqui. É muita coisa, né, pessoal? Então, quer dizer que o ganho aqui assim é muito pouco, tá? O ganho aqui assim, que a gente chama de ganho, isso aqui, está dando em torno de 3. Lembre-se que a gente estava falando lá na aula anterior, ganho através de 100. Tá? Então, pessoal, existe uma conexão Darlington, que nada mais é do que a associação aqui dentro, pessoal, de 2 transistores, aonde o novo ganho, beta do Darlington, ele vai ser o ganho do primeiro transistor multiplicado pelo ganho do segundo transistor. Tá certo? Então, esse daqui é o foco de fazer uma conexão Darlington. Tá bom? Então, vamos ver como é que fica mais ou menos, acontece. Literalmente ele tem uns resistores internos, né? Com os valores aqui consideráveis, mas a questão para o funcionamento, ele tem inclusive também tem um diodinho aqui assim para poder garantir, pessoal, apenas um sentido. Tá certo? Para que a coisa não faça, para que você não ligue ele invertido, para que não tenha uma queima. Ok? Tá? Então, a única coisa que também é que acaba valendo agora aqui assim, porque pense, quando a gente tinha lá apenas um transistor, uma das perninhas funcionava mais ou menos como se fosse um diodo, tá? Então, agora aqui eu botei como se fosse equivalente a 2 diodos. Então, atenção, pessoal. Certo? O nosso VBE.
ele nada mais é do que a soma dessa tensão com essa tensão agora aqui. Tá bom? Para efeitos práticos. Tudo bem? Vamos ver como é que a gente pode testar, tá? Pessoal, aqui eu estou colocando aqui assim o teste, mas existem alguns multímetros que você já compra e já vem com as perninhas para você encaixar lá, para você testar diretamente transistores, tá? Se você não tem isso daqui, tá vendo que a ligação aqui assim, ela está sendo feita com 2 multímetros para poder verificar isso daqui, tá? Então não é nada muito prático se você não ter esse processo aqui, né? Tá? Mas a gente vai acabar vendo também aqui no próximo slide, é que assim, o outro jeito de você acabar engatando, né? Para você estar verificando, né? Se o seu transistor está funcionando ou não, tá? Pessoal, uma coisa bem curiosa entre um dos circuitos que você pode procurar, né? Lá no fundo, até o professor fazendo assim, professor, mas eu não fiz ainda o trabalho, tá certo? É o que nós chamamos de um detector de mentira, tá certo? Vou desenhar aqui a perninha dele certinho agora aqui assim. Aí eu venho aqui assim, ligo, vai falar um LED, vamos pensar ligar aqui assim um LED. Bom, vou ligar agora aqui assim, vou ligar uma pilha. O desenho ficou horrível, né? Vou ligar aqui assim uma pilha. E que nós chamamos de detector de mentira. E eu deixo, pessoal, esse cara aqui assim, para você colocar aqui o seu dedão. Opa, desenha aqui um dedo aqui, né? Tá? Você vai colocar um dedo. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai colocar o dedo. Se o LED acender, tá certo? Você está contando mentira. A única pegadinha, pessoal, que é o seguinte, assim, cada vez que você encostar o dedo aqui nessa parte do transistor, ele vai acabar acendendo o LED. Então é uma pegadinha para fazer com os amigos, uma coisa super simples, um transistor, uma fonte e um LED, tá? Claro que você tem que encontrar esses modelinhos que tem em vários locais aqui via internet, né, para você poder desenhar e fazer lá o trabalhinho que eu tinha pedido para vocês fazerem, tá bom? Então, por isso que desse jeito que está tipo ligado aqui assim, é um jeito de a gente estar testando também o nosso transistor, ok? Isso aqui era bom que a gente tivesse isso aqui na prática dentro do laboratório, mas não dá para fazer. Mas tem aqui assim as ligações, como é que você pode fazer, né, caso você tenha um multímetro e tenha um transistor na sua casa, para você poder testar. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo, pessoal, para a gente estar fazendo aqui assim os cálculos, tá? Eu quero somente que você tenha em mente, pessoal, que normalmente fala em transistores, a gente acaba tendo muitos dados prontos, tá bom? Então, eu vou ter aqui uma corrente no nosso coletor de 2 mA. O beta desse nosso transistor, ele é de 200, é um transistor feito de silício, tá certo? E o que eu vou pedir para você calcular para mim? Eu quero que você calcule meu VCE, conforme está a setinha lá, a corrente de base, né? E o resistor de base que eu preciso para poder montar esse circuito, tá? Então eu tenho aqui as tensões. E a outra coisa, eu quero saber se meus transistores, se ele está saturado, se ele está cortado ou está na região ativa, certo? De funcionamento dele agora aqui. Bom, vamos então para a solução agora aqui. Vamos lá. Bom, tá. Então, pessoal, vamos pensar agora aqui assim na nossa malha de saída. Então eu vou redesenhar aqui assim uma parte aqui, né? Nós temos aqui assim um resistor. Temos a nossa fonte. Bom, vamos desenhar só aqui, só a parte da malha de saída. Ok? Tá. Então, pessoal, o que eu vou ter agora aqui? Tá? Eu tenho esse nosso resistor, que é um resistor de 3K. Essa fonte aqui é uma fonte de 10 volts. Ok? E aqui nós temos o nosso VCE, que é um dos caras para a gente estar calculando. Lembrando a minha regrinha, pessoal, tudo que for fonte é igual a tudo que gastar. Bom, então a fonte que nós temos lá é 10, o resistor é 3K, a corrente que foi dada, tá certo? Lá com base no início do exercício, mais o VCE, certo? Fazendo as continhas, jogando para a direita e para a esquerda, nós calculamos que o nosso VCE vai dar em torno de 4 volts. Tá certo, pessoal? Tá. Então, vamos calcular agora a corrente de base, que é o item B. A corrente de base, pessoal, é super simples. Eu vou pegar a fórmula, certo? Já da aula anterior, e vou calcular. Então vai ser 2 mA dividido por 200,
vai dar aproximadamente, pessoal, a corrente na base, aquela corrente que vai entrar aqui, pessoal. Imagina, 10 micro, tá certo? Então, quando eu estou falando isso aqui, pessoal, você acha que seu dedo não vai fornecer 10 micro, pessoal? Tá? Com certeza vai fornecer mais do que 10 micro. Aí, vamos ver agora aqui. Então, ó, novamente, utilizando a nossa fonte, vamos partir agora para a malha 1, pessoal. Vamos redesenhar essa malha 1 agora aqui. Certo? Nós temos aqui um resistor. Temos a nossa fonte lá da outra página, aqui 5 volts. Esse é o RBB, que é o cara que a gente quer calcular agora aqui. Tá certo? E nós temos aqui, pessoal, esse cara aqui assim, você vai tratar esse cara aqui como 0,7 volts. Como se fosse um diodo, essa perninha do nosso transistor. Então, novamente, fonte é igual a tudo que gastar. Tá certo? Então, eu tenho aqui 5 volts. Tá certo? O RBB aqui é aquele cara que a gente quer calcular agora aqui. Temos a corrente de base, que acabamos de calcular no item anterior. E temos aqui 0,7. Bom? Jogando tudo para um lado, isolando o RBB, então vai ficar 5 menos 0,7 dividido pela corrente de base. A corrente de base que a gente calculou anteriormente, 10 microampere. Então isso aqui, pessoal, vai dar para a gente um resistor que vai ter 430 kilo ohms, certo? 430 mil ohms. Bom, tá. Como, pessoal, o VCE que nós calculamos, ele era 4 volts, tá certo? Segundo as regrinhas lá dos outros slides, acontece que se vocês verificaram lá, certo? Então, ele vai estar, não dessa sala da aula anterior, nós estamos na região ativa, tá bom, pessoal? Lembra aquelas regrinhas lá que se o VCE for maior que tanto, saturado, se for menor que tanto, na região ativa, ok? Tá? Então, por isso que foi calculado na região ativa. Bom, vamos lá agora aqui para um outro exercício. Bom, para calcular agora aqui o RB e o RC. Onde o que foram dados? O beta mínimo. Para saturação, pessoal, nosso VCE tem que ser igual a 0 para estar em saturação. O VBE para estar em saturação, ele é 0,7, funcionando como um diodo, tá certo, pessoal? Então, vamos seguir agora aqui. Bom, então vamos lá. Tranquilo. Bom, para calcular o nosso RC, vou calcular o nosso RC agora aqui assim, né? Então, lembrando aqui assim do outro slide, tá? Então, pessoal, eu estou usando a fórmula que é isso aqui, né? Essa fórmula aqui, a lei de Ohm, tá certo? Para calcular o resistor, o que vai ser? Vai ser a tensão dividido pela corrente, tá certo? Tá. Como eu estou calculando o RC, né? Então, RC, vamos colocar a fórmula dele aqui assim. Ok? Então, ele vai ser a tensão nele, tá certo? E vai ser tipo dividido, né? Pela sua corrente. A tensão nesse cara, como o nosso VCE, pessoal, de saturação, ele é 10, ele é 10 não, ele é 0, tá certo? Então, esse cara aqui assim, ele vai ser igual ao próprio VC, que é o da fonte. Então, isso aqui só pode ser 10. A corrente C foi dado do exercício, 40 mili, 10 a menos 3, tá bom, pessoal? Mili, lembrando, mili, micro, nanopico. Bom, isso aqui vai dar pra gente, pessoal, um resistor de 250 ohms. Ok? Tá. A corrente de base vai ser a nossa corrente de saturação dividido pelo beta mínimo. Isso aqui é fórmula, tá bom, pessoal? Bom, então vai ser 40 que foi dado do exercício e o beta que foi dado do exercício. Então, nossa corrente de base ela tem que ser maior ou igual a 0,4 miliampere. Bom, tá. A resistência da base, vamos desenhar novamente aqui a parte lá da base. Temos aqui assim o resistor. Aqui assim o nosso transistor. Vamos desenhar só esse pedacinho, porque a gente está tratando somente dessa malha. Bom, pessoal, seguindo aquela mesma regra, fonte ganha. Mas o que é mais fácil? Eu vou pegar aqui, ó, 5
menos 0,7 dividido pela corrente. A corrente a gente acabou de calcular aqui em cima aqui. Então isso aqui, pessoal, tá? Deu 10,75 kΩ, tá certo? Ele tem que ser menor ou igual, ok? Então eu vou colocar um pouquinho menor. Então o valor comercial que eu tenho aqui são 10 kΩ, beleza?